galerinha concurseira! Tudo certinho? Tudo beleza? É isso aí! Mais um bloco de questões. Desta vez do Estatuto do Idoso. Vamos ver o Estatuto do Idoso na minha, na sua, na nossa plataforma. Estou preparado. Beleza? Olá, pessoal. Estatuto do Idoso. Eu não apostaria em uma questão do Estatuto do Idoso, tá? Eu acho que as questões de legislação específica devem estar distribuídas entre SUSP, Guarda, Estatuto do Desarmamento, Lei Maria da Penha, ECA e crimes ambientais. Então, SUSP, Guarda, ECA, Estatuto do Desarmamento e crimes ambientais. E uma questão do artigo 24, que é a questão do município. Eu acho que está dentro aí legislação específica, tá certo? Mas, lembre-se, eu acho, entre o achar e ser, são duas coisas totalmente distintas, Então, por isso mesmo que a gente vai trabalhar com o Estatuto do Idoso. E nós vamos trabalhar aqueles artigos que são mais prováveis, de cair na tua prova, tá certo? Então, a gente vai trabalhar, eu acho que vai cair esse daqui, eu acho que vai cair esse daqui, tá certo? Então, a gente vai trabalhar basicamente isso aqui para você se dar bem. Se cair, você vai se dar bem na tua prova. Então, vamos lá. Primeira questão. De acordo com o Estatuto do Idoso, é assegurada prioridade junto ao Poder Judiciário. Tal benesse refere-se à tramitação dos... Veja lá, artigo 71, lá no artigo 71, ele diz o seguinte: é assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. É o que prevê lá o artigo 71, tá certo? Então, veja. Então, baseado nisso, vamos responder a questão aqui. Então, tal benesse refere-se à tramitação dos, letra A, processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Sendo que a prioridade cessa com a morte do beneficiado, mesmo que o cônjuge supérstite tenha mais de 60 anos. Qual é o erro dessa questão aqui? Aqui essa parte que diz, sendo que a prioridade cessa com a morte do beneficiado. Então esse é o erro. O idoso com com idade igual ou superior a 60 anos, falecendo, essa prioridade permanece em relação aos seus familiares, e ao cônjuge supérstite, tá? Então, errada aí, letra A. Letra B. Processos, mas não em procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Qual é o erro da B? Onde diz processo, aí diz lá, mas não em procedimentos. O erro está aí, porque essa prioridade vai ser tanto em processo e procedimentos. Processos e procedimentos, tá certo? Letra C. Processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então, letra C, correta.
corretíssima. Letra C. Letra D. Processos e procedimentos e na execução dos atos, mas não das diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Qual o erro aqui? Mas não nas diligências judiciais. Inclusive nas diligências judiciais. Errada também, letra D, nesse ponto aqui. Letra E. Processos e procedimentos e na execução de atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoas com idade igual ou superior a 55 anos. Então, essa partezinha, pessoa com idade igual ou superior a 55 anos, está errada. Então, primeira questão, letra C, correta. Segunda questão. Jonas é guarda municipal e durante sua ronda matinal foi chamado por um rapaz no momento em que passava em frente a um supermercado. Ao entrar, percebeu que havia pouco movimento de clientes no estabelecimento. 3 caixas disponíveis para atendimento e cerca de 4 pessoas aglomerando-se no quarto caixa, onde uma senhora de 67 anos discutia com o funcionário, pois este disse que atenderia antes dela um senhor chamado João, que, embora com algumas limitações, contou alegremente que completava naquele dia 89 anos de idade. Jonas pediu calma à senhora e disse que o atendente estava correto em sua atitude, considerando o relato acima, assinala a alternativa correta. Meus amigos, aí é uma questão de prioridade, né? Então, na verdade, quando a gente trata o Estatuto do Idoso, quando a gente trabalha o Estatuto do Idoso, a gente tem que distinguir 3 idades: 60 anos, 65 e 80. 60 é o que estabelece o estatuto, a que a pessoa é considerada idosa. 65 para fins de gratuidade e 80 para fins de quê? De prioridade. É aquilo, essa prioridade está prevista lá no artigo 3º, parágrafo 2º do Estatuto do Idoso, quando diz: dentre os idosos é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Então, na verdade, Jonas entende aí do Estatuto do Idoso. Então, vamos ver as alternativas? Bora lá. Jonas, letra A. Jonas agiu errado, pois sempre, essa aqui é interessante, pois sempre se deve atender primeiro as damas. Olha, vê só. Em um aspecto social, se estivéssemos trabalhando o aspecto social, essa letra A estaria correta, né? Mas a gente não está trabalhando o aspecto social, mas sim o aspecto jurídico. E no jurídico não, tá? Lembrando que essa questão é de guarda municipal lá da Prefeitura de Imbé, Rio Grande do Sul. Letra B. O Estatuto do Idoso prevê prioridade de atendimento para pessoas com mais de 80 anos, motivo pelo qual Jonas deu razão ao funcionário. Certíssimo. A letra B de bola, corretíssimo. Letra C. Jonas equivocou-se, pois a preferência de atendimento é das mulheres, de acordo com a Lei Maria da Penha. Não, de acordo com a Lei Maria da Penha não fala isso, né? Não fala isso.
D. Por empatia a João, Jonas concordou com o funcionário. Não foi por gostar, por empatia a João que Jonas concordou. Jonas fez o que estava previsto no artigo 3º, parágrafo 2º. Jonas deveria ter exigido a abertura de outro caixa ao gerente do supermercado para maior agilidade no atendimento aos clientes maiores de 60 anos, pois eles gozam de prioridade de atendimento. Não, eles gozam de preferência e não de prioridade. Vamos lá, então. Próxima questão. Gertrudes, olha aí Gertrudes, idosa, com 71 anos de idade, em face de seus exíguos recursos financeiros, exíguo quer dizer baixos, né? Recursos financeiros, não possui condição econômica de sustento e necessita de auxílio com alimentos na forma da lei civil. A idosa possui 3 filhos que dispõem de recursos financeiros. Pessoal, isso aqui trata, né? Inclusive está lá no artigo 12, questão de pensão alimentícia, né? Questão lá de pensão alimentícia. Desculpem. Então, vamos trabalhar aqui a questão da pensão alimentícia. Presta atenção. Não é só para crianças e adolescentes que o Código Civil define a obrigação de prestar alimentos. Com o Estatuto do Idoso, veio também essa possibilidade de obrigação alimentar aos familiares do idoso. Só que, diferentemente em relação à criança ou adolescente, lá no artigo 12 ele diz o seguinte, que a obrigação de alimentar ela é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. O artigo 11 diz lá que os alimentos serão prestados ao idoso, né? E o artigo 12 diz isso, que a obrigação alimentar é solidária. Ou seja, alimentar o idoso, a prestação alimentícia ao idoso, ela é solidária, pertence a todos os seus familiares. E o idoso, sentindo-se a necessidade de solicitar pensão alimentícia, ele pode solicitar. Só que, diferentemente da pensão alimentícia às crianças ou adolescentes, ele pode optar quem vai fazer a prestação dessa pensão alimentícia, que é mais ou menos o que está cobrando a questão aqui. Então ele diz aqui, no caso apresentado, de acordo com o Estatuto do Idoso, Gertrudes poderá obter. Vamos lá. Letra A. Provimento de alimentos exclusivo do poder público. Não. É dos familiares e não do poder público. No âmbito da assistência social, apesar de seus filhos possuírem condições econômicas de prover o seu sustento. Não. Se os filhos possuem condições de prover o sustento do idoso, obrigação dos filhos. Se os filhos não possuem, obrigação do Estado. Letra B. Provimento de alimentos exclusivo do poder público, no âmbito da assistência social, apesar de seus filhos possuírem condições econômicas de prover o seu sustento. Mais uma vez, se os filhos tiverem condições de prover o sustento, obrigação dos filhos. Se não, obrigação do Estado, do poder público. C. Indiciamento dos filhos de Gertrudes por crime de maus tratos. Não tem nada a ver isso aí, né? Uma coisa é você não prover os alimentos,
Outra coisa é a questão de maltrato, de maus tratos. Maus tratos é um crime. Isso aqui a questão é de pensão alimentícia e não de crime. D. Por crime. D. Alimentos na forma da lei civil somente se antes tiver sido interposta ação penal. Não, pessoal. Ação civil é uma coisa, ação penal é em relação a crimes. Pensão alimentícia é uma ação civil. Letra E. Alimentos na forma da lei civil, impondo-se a obrigação solidária entre os filhos, podendo a idosa optar pelo prestador. Certíssimo. Letra E é de Emanuel. Olha aí. Cícero, que tem 61 anos de idade, teve negado seu acolhimento. Eita, olha aí, olha a bronca aí. Teve negado seu acolhimento como abrigado entidade de atendimento ao idoso, por se recusar a outorgar procuração à referida entidade. Está nos termos do Estatuto do Idoso. Preste atenção. Qual será a resposta? Lá no Estatuto do Idoso, lá no artigo 103, ele diz o seguinte: é crime. Está lá na previsão lá dos crimes do Estatuto do Idoso. Negar o acolhimento ou a permanência do idoso como abrigado por recusa deste outorgar procuração à entidade de atendimento. Pena, detenção de 6 meses ao ano e multa. Então, resposta, letra A aqui, logo de cara. Praticou conduta descrita como crime passível de detenção. Certíssimo aí, letra A, logo de cara. Letra B. Praticou ato ilegal, passível de punição em âmbito civil, mas não considerado crime. É crime sim. Artigo 103, acabamos de ler. C. Não praticou qualquer ilegalidade, pois a exigência de procuração é permitida pela lei. Nada disso. A lei não permite exigir essa procuração. D. Praticou um ato legítimo, uma vez que Cícero ainda não é idoso para os efeitos da lei. Claro que Cícero é. Cícero tem 61 anos. Ficará sujeito à pena de multa e à cassação do registro de funcionamento. O artigo 103 não fala isso. Não fala isso, tá? Ele só fala em pena e não de cassação. Tá certo? Vamos lá. A respeito dos direitos fundamentais do idoso, é correto afirmar: compete somente ao Estado assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito, a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Não, pessoal. Vê. Letra A deve ser marcada como obrigação do Estado e da sociedade. Então, compete somente o Estado? Não. Compete, a obrigação é do Estado e da sociedade. Então, letra A está errado por isso. É dever da sociedade zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, desmocratizante, vexatório ou constrangedor. Letra B não é dever da sociedade, não. É dever de todos. Dever de todos. Estado, família, sociedade, comunidade. Aquela questão da obrigação solidária. Que, inclusive,
Está lá no artigo 3º, que a gente já se referiu a ele, essa obrigação solidária, tá? C. É obrigação do Estado e de toda a sociedade garantir à pessoa idosa a proteção à vida, à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Ora, presta atenção. Isso aqui, o dispositivo, não é, que se refere, é obrigação do Estado e não da sociedade, tá? Então, na letra C, a obrigação é apenas do Estado e não da sociedade. Preste atenção. É a obrigação do Estado e da sociedade garantir à pessoa idosa proteção à vida e saúde. Nesse caso aqui, na letra C, é a obrigação apenas do Estado e não da sociedade. Na letra B, dever de todos. Na letra A, obrigação do Estado e da sociedade. Na letra C, a obrigação é apenas do Estado. Beleza? D. O direito ao respeito consiste unicamente na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral. Abrange a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças dos espaços e dos objetos pessoais. Então, errado aí. Letra E, correta. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social nos termos da lei e da legislação vigente. Artigo 8º, não é? Artigo 8º do Estatuto do Idoso. Vamos lá. A garantia de prioridade prevista no Estatuto do Idoso compreende atendimento preferencial imediato, não. Atendimento preferencial imediato.